Olá pessoal, Pedro aqui novamente, e para começar esse vídeo eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você já se perguntou por que parece que nós temos uma grande necessidade de dar a nossa opinião em temas que nós não conhecemos muito bem? Você já se perguntou por que em temas polêmicos como guerras, geopolítica ou vacina, a gente sempre tem especialistas nas redes sociais que nunca se aprofundaram, nunca se debruçaram muito sobre esse assunto? Então, esse vídeo vai te explicar o que acontece na cabeça de pessoas que não têm muita expertise sobre algo, que na verdade são leigas, mas se acham extremamente autoconfiantes para opinar e se posicionar na internet, inclusive se contrapondo a especialistas que passaram anos estudando sobre o tema. Vamos lá? É impressionante, mas nessa época em que nós vivemos, que é a era da internet, a era das redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, a gente sempre tem muitos especialistas opinando sobre praticamente qualquer assunto. E parece que quanto mais polêmico é o assunto, mais especialistas surgem por aí. E o que isso tem a ver com psicologia? Tudo. Existe um efeito chamado efeito Dunning-Kruger. Não sei se você já ouviu falar sobre esse efeito, mas se não, você vai entender agora como ele funciona. Ele explica basicamente por que nós temos uma tendência a achar que nós sabemos mais do que nós realmente sabemos sobre assuntos polêmicos e sobre assuntos que muitas vezes são muito mais complexos do que realmente parece. E o que me motivou a falar sobre esse assunto agora? A guerra que está acontecendo agora entre Israel e o Hamas. Porque, assim, é óbvio que todos podem dar suas opiniões sobre algo que claramente tem prejudicado a vida de muitas pessoas. E é óbvio que atitudes terroristas de um grupo devem ser condenadas, precisam ser condenadas, mas muitas pessoas acabam se posicionando sobre um tema extremamente complexo, um tema extremamente profundo, que não é de agora que está acontecendo, essa guerra já se estende por séculos, e parece que é um assunto super de boa falar sobre, parece que é um assunto super tranquilo opinar. E aí quando você abre o Twitter, por exemplo, você vê especialistas defendendo com unhas e dentes o Hamas ou com unhas e dentes Israel, como se fosse algo super fácil de se posicionar. E não é a primeira vez. Na época da pandemia de Covid foi assim. Sempre que há algum tipo de debate entre terraplanistas e astrônomos, é assim. E até mesmo quando casais se separam, é uma relação que tem seus níveis de complexidade, que nós muitas vezes não conhecemos os bastidores, acabam se tornando o palco de pessoas que defendem o lado A ou o lado B, sem conhecer os pormenores da relação. Como eu já falei anteriormente, existem dois pesquisadores americanos de psicologia chamados David Dunning e Justin Kruger, e é por isso que o efeito leva o nome deles. E eles fizeram um experimento em 1999 que explica um pouco ou totalmente por que isso acontece. Eles pegaram alguns voluntários e fizeram testes com esses voluntários de literatura e de lógica. E aí, o que eles fizeram? Eles avaliaram e antes de darem o resultado para esses voluntários, eles perguntaram como esses voluntários acharam que se saíram. E aí, aqui foi a grande sacada que eles descobriram. Eles perceberam que a parte dos voluntários que obtiveram os melhores resultados no desempenho da avaliação de testes de lógica e testes de gramática, acharam que estavam na média ou até mesmo um pouco acima da média, mas não muito acima da média. Enquanto que aqueles que mais erraram foram aqueles que mais se superestimaram nos resultados. De fato, os 25% que mais erraram acharam que estavam entre os 33% que tiveram os melhores desempenhos. E isso foi muito revelador, porque embora essa informação de que quanto menos se sabe, mais acha que se sabe, já é uma informação meio que batida, foi a primeira vez que isso foi de fato experimentado, que isso foi de fato testado num contexto científico, num contexto controlado. E o que é mais interessante, pessoal, é que outros experimentos baseados nessa forma, né, nessa metodologia, foram feitos com enxadristas, jogadores de xadrez, com engenheiros, com professores, com linguistas e até com motoristas. Um resultado muito interessante também, feito com motoristas americanos, avaliou que 80% dos motoristas que foram testados disseram que sabiam dirigir mais do que a média. Uma conta que obviamente não fecha, né? Afinal de contas, se 80%
90% deles sabem dirigir mais do que os outros, não bate. Esse estudo demonstra claramente que nós temos um viés psicológico, um viés cognitivo de um assunto que nós não entendemos muito bem, acharmos que nós somos muito entendedores e por isso nos sentirmos mais confiantes para opinar sobre tal assunto. Mas beleza, por que que isso acontece? Os pesquisadores Dunning-Kruger também explicaram. Podemos resumir esses resultados dos testes da seguinte forma: para a gente estar ciente de que nós temos uma certa ignorância num determinado assunto, temos que ter um mínimo de conhecimento sobre ele. Porque aí, quando a gente tem um mínimo de conhecimento sobre ele, a gente consegue entender as lacunas do conhecimento que faltam para a gente conseguir entender a complexidade do todo. Agora, se a gente não entende absolutamente nada sobre um tema, ou muito pouco, a gente tem uma tendência a simplificar demais aquele problema ou aquela situação. E aí, na nossa cabeça, as coisas são muito mais óbvias. Ora, é claro que as coisas deveriam ser dessa maneira, ou é claro que as coisas são desse modo. Mas só quando eu entendo um pouco mais a complexidade do assunto, eu percebo que, poxa, não é tão simples assim. Eu preciso entender um pouco mais as nuances e os pormenores para conseguir compreender o todo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que eu acabei de falar. Imagine você, alguns alunos de matemática que têm resultados medianos ou mesmo abaixo da média em comparação com outros colegas de sala. Bom, eles vão fazer as provas, vão receber os resultados abaixo da média ou na média e vão comparar com os coleguinhas. E aí eles vão perceber que em comparação com os colegas, eles não estão se saindo muito bem. Isso faz com que eles entendam que eles não são gênios da matemática e que eles precisam melhorar, que existem lacunas no conhecimento deles em comparação com as outras pessoas. E aí eles entendem que eles não entendem tão bem. Eles podem dizer que não sabem tanto. Ou mesmo como Sócrates falou, inclusive o maior filósofo de todos, né? Só sei que nada sei. Eles conseguem fazer essa comparação, porque eles foram avaliados e perceberam que as avaliações não foram boas. Agora, imagine você, uma pessoa que é ótima no Sudoku, aquele joguinho que aparece nas revistinhas. É uma pessoa que consegue fazer todos os quadrinhos, que consegue chegar em todos os resultados. E aí ela começa a pensar, poxa, eu sou muito bom em matemática, viu? Porque eu consigo completar tudo isso. Mas essa pessoa, ela não tem muita comparação, ela não tem muito como saber se, por exemplo, aquele Sudoku que ela está resolvendo é fácil, médio ou difícil. E ela também não tem como saber se as outras pessoas que fazem esse teste conseguem completar com maior ou menor dificuldade que ela, ou em maior ou menor tempo. Então, apenas por aquilo ali, ela começa a se avaliar como um gênio da matemática, como um gênio da lógica. Sendo que, muitas vezes, ela está fazendo num tempo muito maior do que a média das pessoas, ou está fazendo algo muito simples, muito fácil. E aí elas acabam não tendo um parâmetro de comparação. Fazendo uma comparação é exatamente o que acontece hoje em dia nas redes sociais. As pessoas, elas leem algum artigo na internet, abrem lá no Google uma matéria explicando sobre a guerra entre Israel e o Hamas, ou entre Israel e grupos árabes da Palestina. Ela começa a consumir alguns vídeos no YouTube e pronto, ela já acha que é uma cientista política. Da mesma forma, em qualquer outro tema que vocês puderem imaginar. Podem observar, as pessoas que são mais incisivas no Twitter, no Instagram, que são mais calorosas, que elas debatem de forma mais calorosa, são justamente as pessoas que não entendem tão bem sobre aquele assunto. Porque o contrário também é verdadeiro. As pessoas que mais entendem, elas muitas vezes se tornam um pouco inseguras para se posicionar. Elas se tornam muito mais cautelosas porque elas entendem que um tema é tão complexo que elas tentam falar o mais detalhadamente possível e dando o máximo de vieses possível para que todo mundo entenda que não é algo tão simples de ser resolvido. Aí eu abri recentemente lá no meu Instagram uma caixinha perguntando por que nós temos a tendência a achar que nós sabemos muito sobre assuntos que na verdade nós não sabemos. E como vocês podem ver aqui, muitas pessoas falaram que é por conta de ego, é por necessidade de aceitação, é porque elas na verdade querem parecer serem mais inteligentes do que realmente são. E beleza,
pode ser que em muitos casos essas variáveis estejam presentes sim, mas o que Dunning Kruger falaram é que na verdade essa é uma tendência de todos nós. Todos nós temos um viés de superestimar a nossa inteligência, por incrível que pareça. Em algum nível, todos nós fazemos isso em algum assunto. Todos nós, mesmo sendo leigos em algo, acabamos sendo muito enfáticos e incisivos em assuntos que, poxa, a gente devia ficar mais calado. E aí, o que eles ensinaram é o que basicamente eu falei já em alguns vídeos. A gente tem uma certa humildade intelectual de questionar a nossa própria cognição, o nosso próprio conhecimento sobre determinados assuntos. Você não precisa parar de se posicionar, você não precisa parar de dar a sua opinião sobre assuntos que você não se formou numa faculdade de ciências, de política ou do que quer que seja. Mas tente desconfiar um pouco das suas convicções em relação a assuntos que você não gastou um tempo significativo estudando. As informações elas estão muito fáceis hoje em dia por conta das redes sociais. O próprio YouTube é uma escola. Muitas pessoas vêm aqui no canal para aprender sobre psicologia, mas uma coisa que eu sempre falo para todos vocês, e se você já me acompanha há muito tempo, você tá de prova, é que o material que eu divulgo aqui é um material complementar, é um material que pode te ajudar a entender sobre psicologia, a entender sobre mercado de trabalho, mas não é uma faculdade. Esse canal aqui não busca ser uma faculdade de psicologia ou um curso extensivo de mercado de trabalho em psicologia. É material complementar. Então, vocês precisam começar a entender que não é consumindo um vídeo ou lendo uma matéria que vocês vão se tornar expert num determinado assunto. E a gente precisa aprender também a respeitar os profissionais que realmente passam anos estudando sobre algo, porque, poxa, é presumível que eles tenham algo a dizer sobre isso melhor do que você. Então, concluindo, questione sempre a tua capacidade de ser tão expert em assuntos que você não estudou com tanta profundidade. Escute feedbacks de pessoas que são mais entendidas no assunto. Elas podem te ajudar a entender melhor sobre aquele determinado assunto e tenha sempre essa humildade psicológica, essa humildade de que, poxa, você não é o dono da razão e existem assuntos que nem tudo é preto ou branco. Existe um espectro de cinza que precisa ser observado melhor, beleza? Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.